Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo de número 385. Então, agora é a questão de número 104. É ensaio teórico sobre as aparições, né? Capítulo 6. O capítulo trata das manifestações visuais. Então, ensaio teórico sobre as aparições, Kardec está descrevendo a forma como os espíritos se apresentam através da faculdade mediúnica dos videntes. Então, nós aqui apenas estamos, Kardec está certinho, nós aqui não estamos assim contradizendo o que Kardec escreveu aqui de forma alguma. Nós estamos apenas esmiuçando da seguinte forma: esse processo é relativo, isso é complexo. Por que isso é relativo, isso é complexo? Nós estamos tentando mostrar que, devido ao nível evolutivo ao qual todos nós nos encontramos, existe uma biodiversidade, vamos assim interpretar. Existe uma escala enorme de desigualdade evolutiva. Por isso, cada médium vidente, ele vê de formas diferentes, de acordo com o teu nível evolutivo. O que nós não podemos o que nós não podemos é dizer que isso é regra geral. É regra única. Não. Não existe regra geral e nem regra única nesse sentido, devido à desigualdade evolutiva. É só isso que a gente tenta mostrar às pessoas. Porque as pessoas, ao ler, ao estudar um capítulo tão maravilhoso como este aqui, se ela não consegue raciocinar, não consegue separar o joio do trigo, se um dia você descrever a ela uma outra forma de manifestação através da visão, da vidência, né? Ela vai dizer que você é um charlatão, é um impostor, e você vai interrogá-la, mas por que charlatão e impostor? Ela vai lhe dizer assim, porque no livro dos médiuns não diz isso. Mas você estudou o livro dos médiuns? Já. Ora, mas você não conseguiu raciocinar lá? O quê? Aí você mostra a ela estas questões todas esmiuçadas. Ela fala assim, mas não é possível que eu não enxerguei isso. Você entendeu? Então nós devemos analisar todas essas questões, porque existe uma biodiversidade, nós temos que usar esse termo com todo respeito, né? Quer dizer, uma diversidade devido à evolução do ser, né? Devido à desigualdade evolutiva. Como, por exemplo, mudando de assunto, não,
É a mesma coisa. Não existe sequer no mundo e nos universos e nas dimensões, por toda a eternidade, duas reencarnações iguais. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a doutrina quem diz. Duas reencarnações iguais, nem semelhantes. Nem semelhantes. Como não existe dois desencarne semelhante, igual. Aí você pode me dizer assim, mas existe semelhante? Existe sim, ué. Não existe. Nós vamos brigar aqui com todo respeito. É brincadeira. Mas é um estudo de raciocínio. Mas você tem que chegar, você tem que entender que não existe dois desencarne igual. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Duas pessoas, todas duas morreram alvejadas por projéteis. Então temos que usar esses nomes assim para poder não ficar uma coisa assim muito agressiva, né? Então, foram semelhantes, idênticas, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Semelhante, idênticas, é se aqueles dois espíritos fosse um só. Agora, a partir do momento que cada um é detentor de uma individualidade e também cada um detentor de uma persona, não existe igualdade ali e nem semelhança. Ah, mas desencarnário de projétil. Veja bem. Veja bem. Olha só para você ver como que é o processo. Os dois desencarnaram vítimas de projéteis, né? Projétil. Sim. Só que onde é que eles se encontravam? Ah, um encontrava no bar do Zé, outro no bar do Tião. Então, desigualdade. Um no bar do Zé, ou no bar do Tião. Outra coisa. Os dois encontravam-se no bar do Zé. Mas qual foi alvejado primeiro? O Benedito. Depois o Antônio. Então, os dois são desiguais no alvejamento. No alvejamento, né? Alvejamento. Eles foram alvejados diferente. Porque o Benedito é que recebeu o tiro primeiro. Então, observa aí para você ver. Não existe semelhança. Não existe semelhança. Não é porque desencarnaram vítimas de projétil que caracteriza semelhança. Não. Não é por aí. As pessoas têm que raciocinar. Vítimas de acidente morreram juntos no mesmo veículo. Só que cada um possui uma persona, cada um foi esquartejado ali de uma forma diferente e cada um possui uma personalidade. Ah, mas semelhante. Morrer juntos. Não existe semelhança. Nem semelhança. Não existe dois casos iguais nos universos e nas dimensões por toda a eternidade. Nem de reencarnação
e nem de desencarnação. Isso são os bons espíritos que dizem, não sou eu não. Eu estou apenas tentando mostrar àqueles que nunca estudaram esses fatos, que eles fiquem sabendo, né, de antemão, para que a hora que depararem com estas situações, não venham se alarmar, se assustar. Então você observa que você está pegando assim, de antemão você está pegando algo assim, mastigado, pronto. Mas não se contenta com isso não. Continue os estudos. Continue os estudos. Então olha só para você ver. Kardec diz assim, ó, o espírito que quer ou pode fazer-se visível, que quer ou que pode. Porque nem todos os espíritos querem se fazer visível a um médium e podem fazer-se visível a um médium. Não podem por bilhões de fatores. Alguns deles, pode ser que ele já esteja reencarnado, pode ser que ele esteja nas regiões umbralinas, pode ser que ele esteja trancafiado num túmulo lá no cemitério, pode ser que ele esteja por aí perdido para lá para cá, pode ser que ele é um espírito assim com grandes compromissos e ele encontra-se liderando algumas falanges de espíritos na erraticidade, né? Ou pode ser também que ele encontra-se num certo desequilíbrio, ou pode ser que o médium encontra-se desequilibrado ao ponto dele não poder se apresentar ali de acordo com o bel prazer do médium ou daquelas pessoas, né? Então há milhões de fatores que impedem o espírito de se apresentar, não só à vidência, e sim a todos os outros dons mediúnicos, a audição, a psicofonia, a vidência, a psicografia. Às vezes o espírito não quer deixar uma mensagem aos seus familiares, ele não quer e pronto. Não há Cristo que faça ele deixar uma mensagem. Porque Cristo não se manifesta a favor de ninguém nessa hora. A gente tem que entender que Jesus é imparcial. A espiritualidade também fala, você não quer deixar? Não quer deixar e pronto. É respeitado o livre-arbítrio do espírito. É respeitado. Não, eu quero deixar uma mensagem aos meus familiares. Tá, o médium está preparadinho, o espírito está preparado, mas a família não está preparada. A família não fez por merecer e não faz por merecer. Então não vai deixar uma mensagem. Não é assim. Nós temos comentado muito aqui, às vezes as pessoas podem até não entender isso, mas nós temos que primeiro aprender a nos comunicar com as almas aqui na Terra, a nos dar bem com as almas, a nos preocupar com as almas. Depois é que nós vamos nos preocupar com os espíritos, né? Então, olha só para você ver, se nós for falar a respeito disso aqui, vai longe, né? O espírito que quer ou pode fazer-se visível, que quer ou que pode, reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, reveste.
Nós temos que analisar isso. Esse revestimento, muitas vezes, encontra-se assim tão sutil e imperceptível ao conhecimento do próprio espírito. A condição em si é que lhe proporciona esse revestimento. Olha só para você ver, ó. Com todas as aparências de um corpo sólido. Tá vendo só? Reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido. Um corpo sólido, nós temos tratado desse assunto aqui, né? Olha só, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Você observa que da questão 103 para a questão 104, já houve uma mudança muito grande. Houve uma mudança muito grande já. Porque você observa que aqui Kardec já trata desse revestimento que às vezes forma ainda mais precisa, com toda a aparência de um corpo sólido. É aquilo que nós já tratamos no vídeo anterior. Devido à evolução, tanto do espírito tanto quanto do médium, a desigualdade evolutiva, cada um vê de uma forma diferente. Mas existe um número inimaginável de formas devido ao grau evolutivo de cada qual. Por isso, e não podemos transformar isso em regra única, absoluta, já que existe a desigualdade. Eu já não disse aqui que eu já abracei amigos, senti o calor do rosto da pessoa na minha mão, né? Fui depois procurar saber, meu amigo já tinha desencarnado. No velório, o toque no meu braço, olhei, era aquele amigo meu que estava sendo velado. Ué, mãe, olha só para você ver. E ele me pergunta, você não sabe quem morreu? Não. Você fica sabendo, você me conta, você me fala? Sim. Daí alguns minutos eu vejo ele abraçado, a sua mamãezinha que estava ao lado do Caio do esquife, velando o corpo do próprio filho. E ela chorava e ele também chorava. E de vez em quando eu via quando ele olhava assim naquele corpo e chorava. Depois ele vem, bate no meu ombro de novo. Você não descobriu não quem é que morreu? Eu falei, não. Eu também não. Se você descobrir, você me conta? Sim, beleza. Olha só para você ver. Sentindo, né? Então olha só para você ver. Com todas as aparências de um corpo sólido. Tem uns que se apresentam com todas as aparências de um corpo sólido. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar-se real. A tangibilidade se pode se tornar real. O que significa isso? Ele é assim. Então, o corpo ali está tão sólido, tem uma aparência tão sólida, que dá uma característica de tangibilidade que você, médium, você vidente, você pode até tocar nele, você pode apalpar, você pode pegar na mão, você pode sentir o calor. Olha só para você ver, ó.
A tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível, se torna ao observador tocar. Então, o médium vidente, ele passa por várias fases, ele vê os espíritos em várias situações evolutivas, conforme a evolução dele também, médium vidente, né? Conforme o conhecimento dele. Então, há casos de tangibilidade que é tão real, mas tão real que se ele tocar naquele espírito ali à frente dele, ele sente o calor da própria pele daquele membro ali, daquele espírito à sua frente. Ele pode, olha só para ver, apalpa o braço do outro, do espírito, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo. Isso eu já passei por isso aí várias vezes, né? Como também já vi vários espíritos nas condições assim, fluídicas, vaporosas, né, na forma de um holograma, do joelho para cima, né? Como já sentei lado a lado com alguns espíritos em alguns túmulos no próprio cemitério aqui de São Sebastião do Paraíso, e já dialoguei ele durante uns 15, 20 minutos. Só depois de algumas horas é que eu vinha saber, olhando na plaquinha lá, o rosto da pessoa lá, é que eu vinha a saber que eu tinha conversado era com quem estava sepultado ali. Olha só para ver como são as coisas. Como a moça lá, né? Igualzinha a moça lá no cemitério aqui de São Sebastião do Paraíso. Eu pensei que ela estava ali sentada chorando por algum familiar seu ali desencarnado, né? Que ali foi sepultado. E ela chorava tanto, mas tanto, né? Que eu via que as lágrimas dela caíam assim num pedacinho, numa pontinha da lápide, do túmulo, e que aquela lágrima ali ficava ali, permanecia ali empossada. Agora, o mais interessante é que isso aí não é ilusão. Sabe por quê? Porque depois que eu saí, que eu já contei essa história, não vou contar de novo não. Quando eu voltei que eu olhei na plaquinha e eu vi que realmente aquela moça que eu conversava com ela era que estava sepultada ali, me veio no pensamento a lágrima dela. Que eu olhei assim em cima do túmulo, assim, tinha uma pocinha de lágrima em cima da lápide. Olha só para você ver como são as coisas. Então ela ali ela encontrava-se de uma forma assim, tão materializada, que até as lágrimas dela, né, se fazia também conforme o organismo perispiritual dela. Agora, é lógico que para tudo aquilo ali acontecer, alguns espíritos tinham que, sem o meu conhecimento, tá retirando energias minhas, né? Energias vital, energias do meu perispírito, fluido de efeito físico, para poder ajudar aquela tangibilidade ali.
Caso contrário, isso não acontecia. Não poderia acontecer. Mas se os espíritos retiraram de você, depois aquele espírito retornou ao túmulo novamente e permaneceu lá? Não, é lógico que depois fiquei sabendo. É que a história é muito grande, eu não conto tudo aqui. Se eu for contar as histórias, né, foge do livro, por mais que é embasado à luz da doutrina. É só a doutrina mesmo que nos dá condições de tratar desses itens assim com toda claridade do mundo e da eternidade. Então, depois que eu fiquei sabendo que eu ali estive para que os espíritos a tratassem daquela forma ali, e enquanto eu ali presente, eles trataram dela sem eu saber, porque eu nem sabia que era um espírito, pensava que era encarnado. E depois eles levaram ela para os departamentos espirituais sem que eu ficasse sabendo, sem que eu soubesse. Olha só você como é que é as coisas, né? Então vamos para o próximo vídeo.